hoje eu estou aqui num bate-papo com a doutora Tatiana Carvalho. Ela é advogada especialista em direito das famílias e sucessões, mentora e sócia fundadora do escritório Tatiana Carvalho Advocacia. Ela é presidente da Comissão de Direito das Famílias da OAB Rio de Janeiro, seção Barra da Tijuca, e é vice-presidente da Comissão de Planejamento Patrimonial e Sucessório da ABA Rio de Janeiro. É um enorme prazer tê-la aqui comigo. Essa fera que já tem mais de 28 anos de carreira. Acho que saiu da creche e foi direto para a OAB. Tatiana, obrigada por ter aceitado esse convite. Imagina. É um prazer enorme estar com você aqui, podendo levar um pouquinho do direito das famílias, do direito sucessório, que é tão importante na vida de todo mundo. Em algum momento, a pessoa vai passar por isso, né? As pessoas nascem, elas casam, falecem, então a gente tem que entender e saber. E a ideia aqui do programa é a gente desmistificar, mostrar que pode ser fácil, pode ser leve, levar esse conhecimento, né? Nossa, muito obrigada, Alice, pelo convite. Esse projeto, né, Direito Fácil, eu estou muito feliz aqui, porque falar sobre o direito das famílias, para mim, é uma grande alegria, é uma grande honra. Eu acho que nós temos, acima de tudo, esse papel, né? É um papel informativo. Sim. Porque família, eu costumo dizer o seguinte: eu tenho a minha, você tem a sua, você tem a sua, ele tem a dele, a delas. Todas são famílias e todas merecem respeito, todas merecem tutela. Então hoje, eu acho que o nosso grande desafio é esse, né? É um direito das famílias inclusivo, Sim. afetuoso, ter um olhar mais humano para o direito das famílias. Então, para mim, esse bate-papo aqui é motivo, assim, acima de tudo, de muita alegria. Ai, que bom, porque eu acho que é importante a gente trazer, porque no escritório, no nosso dia a dia, né, a gente tem aquela questão da escuta, porque não tem jeito, não existe receita de bolo para nada no direito de família. Cada caso é um caso, cada situação é uma situação. E assim, a gente tem que ter essa... Eu falo, às vezes eu falo assim, é paciência, mas é a empatia. De você ter parar para escutar, para entender o que aquela pessoa tá querendo, porque às vezes ela fala uma coisa, né, e a gente na prática, sabe? Sim, e você com tanta experiência, né? Sim. Me conta aqui um pouquinho de como é que foi essa sua trajetória no direito de família, como que você começou Olha, a minha trajetória, assim, iniciou com direito de família, já no estágio, né? Eu comecei um estágio na Defensoria Pública, eu também aqui, fiz. né, no Rio de Janeiro. Eu me lembro que eu iniciei exatamente com direito de família. E a minha primeira demanda ali, meu primeiro assistido foi uma situação de investigação de paternidade. E eu me lembro ali aquela menina segurando um processo físico. Aí a senhora que eu fui atender, assistida, ela olhou para mim e falou assim: doutora, me diga uma coisa, a senhora achou o pai do menino? Porque ele tem que responder pelo que ele fez. Aquilo ali eu falei assim: meu Deus, que poder é esse? É um processo que eu vou trazer dignidade, a paternidade para essa criança. Eu falei assim: meu Deus, olha que coisa linda que a gente tem ali o nosso poder através do direito de família. Então eu comecei realmente de mudar tantas famílias, situações assim de tamanha carência mesmo, porque a gente sabe que o acesso à justiça ainda é um desafio, né? Com todas as políticas que a gente tem, mas ainda é um desafio. Então eu iniciei ali na Defensoria, Direito de Família, formei. Eu constituí um escritório, né, na Rua da Assembleia, no centro, com 2 amigas de faculdade, 3 recém-formadas, né, aprendendo muito, mas tinha um desejo muito grande de fazer acontecer. Então, nos unimos, durante muitos anos, advogamos. Sim. Depois eu passei a trabalhar em um escritório, na qualidade associada, e depois eu constituí o meu próprio escritório, mas sempre atuando com o direito das famílias. Nunca larguei, porque realmente é uma paixão. Eu acho que, acima de tudo, várias pessoas às vezes conversam comigo e falam: olha, qual é o segredo que você me dá? Eu quero iniciar. Eu falei: olha, se o seu coração pulsar mais forte, bater mais forte por essa matéria, se você tiver empatia, paciência. Porque às vezes o que acontece? Não é fácil atuar nesse tipo de causa. Na maioria das vezes, eu posso dizer, você conhece aquela pessoa no momento às vezes mais difícil da vida dela. É um falecimento, um divórcio, né? Quando você pega uma questão de inventário, é o que eu digo, a gente tem que ter a pessoa, é quase que um dom. Você trabalhar nessa área. Não é, porque a gente sabe que não tem jeito. Direito de família,
Toda hora as pessoas estão casando, estão se divorciando, estão falecendo. É muito dinâmico. É muito dinâmico, sim. Tem uma demanda enorme. Sim. Mas não é qualquer um que consegue lidar Não é. Né? Não é. Eu digo, todo dia, assim, eu sempre falo, quando eu entro no escritório, hoje mesmo eu atendi uma situação muito delicada antes de vir para cá, e todo dia eu falo assim, eu peço acima de tudo, quando eu chego no escritório, sabedoria, né? Para saber decidir, ter a escolha certa, porque não necessariamente a gente tem muito aquela ideia, né? Não, vamos ingressar com uma ação, mas aquilo ali não é o melhor para aquela família. Então, que você possa ouvir, sempre a gente priorizar uma solução consensual. Se existir a possibilidade, hoje a gente tem o divórcio na via extrajudicial. Se você tem essa possibilidade de você conseguir uma composição de um divórcio, de uma partilha, tantas situações, reconhecimento de uma filiação, se a gente tem essa possibilidade na via extrajudicial, que a gente, ou mesmo se tiver que ser na via judicial, mas que a gente possa, acima de tudo, priorizar a composição. Falar, é tão maravilhoso quando as pessoas, mesmo feridas, com dor ali, naquela situação, entram em acordo, fazem, entendem que é melhor você fazer uma coisa consensual, de preferência agora, hoje em dia, no cartório, que é o extrajudicial, é maravilhoso, é rápido, é ágil, e você resolve aquela situação na sua vida. Ah, vai ser 100% como você queria? Às vezes não. Mas também não é 100% do outro. Não. Então, se todo mundo ceder um pouquinho, resolve e continua a vida. E lá na frente recupera, e enfim. Não há dúvida. E eu acho que é tão melhor, né? Não há dúvida, porque assim, eu sempre digo o seguinte, por que a gente prioriza o consensual? Porque a gente sabe que o litígio, ele é muito perverso, né? Sim. Aquele momento ali em que as partes estão envolvidas em um processo, principalmente quando a gente tem uma criança, né? Porque às vezes a criança, ela fica invisibilizada ou ela acaba sendo utilizada naquele litígio ali como um instrumento para atingir o outro, como a gente fala, como um instrumento de vingança. De vingança. Isso é muito cruel. Então, quando a gente tem uma criança envolvida, o nosso olhar tem que ser muito mais atento. Sim. Então, eu sempre converso, vamos conversar, vamos buscar um acordo, seja o juiz da sua própria causa, né? Eu tenho 3 filhos, eu posso te dizer que diariamente é um desafio, porque eu tenho uma Giovana, um Guilherme e um Matheus. São pessoas diferentes. Você imagina o juiz decidir uma escola, ou o juiz decidir uma viagem. É muito Ele difícil. não sabe o que acontece na sua casa. Não sabe, ele não tem noção. Não tem nem como saber. Sim, tem vários zilhões de questões até às vezes religiosas. Não tem como. Aí você vai deixar para um terceiro que não sabe nada ali da sua dinâmica para ele resolver. Exato. Eu também acho que isso não faz sentido. Eu acho. Quando a gente pode buscar. Quando não tem jeito, a gente vai pro litígio, não tem jeito. Mas o meu olhar hoje, né? o nosso olhar hoje acima de tudo, é o consensual. Eu também sou dessa linha. E eu acredito que o extrajudicial veio assim para salvar, para ficar. E eu acho que cada vez o Brasil vai abraçar mais ainda essa causa, porque isso ajuda tanto a vida das pessoas, sabe? E eu acho que e aqui a ideia também é levar esse conhecimento, sabe? Para as pessoas terem noção do que elas podem resolver. Hoje em dia, mesmo que tenha filhos menores, você pode fazer inventário em cartório. Na relação ao divórcio, você pode fazer o divórcio e resolver a questão dos filhos na justiça. Você pode fazer, se quiser, a partilha depois. Então, tem milhões de opções. O inventário também. Sim, que é muito bom. Agora, vou trazer aqui um caso que acontece muito. A gente sabe que na prática, a gente que trabalha com direito sucessório e família, e é muito comum, eu recebo isso por direct direto. Vou trazer aqui um caso prático, eu gosto de trazer aqui para o pessoal ouvir, porque pode ser a dúvida de alguém ou de alguém que você conhece e você pode encaminhar para a pessoa ouvir. Vamos lá. Vamos botar aqui Maria e João. Maria e João são casados há 10 anos, mas vivem em união estável. Eles não são casados. João, deixa eu voltar aqui essa história. Tá bem. João foi casado, teve 2 filhos e saiu de casa. Ele não se separou de direito. O que é se separar de direito? É você ir na justiça e fazer um divórcio, ok? Sim. Ele só saiu de casa. Deixou lá a ex-mulher e 2 filhos. Conheceu Maria, foi constituir uma união estável com Maria, até porque ele não poderia casar de novo, se ele já estava casado ainda, porque para a lei, ele ainda é para o Estado, ele é casado. Sim. Bem, com a anterior, vamos botar aí Ana. Então, ele conheceu Maria, se juntou com Maria, né, em união estável, e teve mais um filho. Alguns anos depois, 5, 10 anos depois, esse homem falece.
Como que fica essa Olha. família? Conta pra mim. Isso acontece aos montes. As pessoas não resolvem a vida, não resolvem as questões que são super importantes, inclusive envolvendo filhos, e aí acontece. Nossa. Conta pra gente aqui, traz essa solução. Que... Nossa, Alice, adorei. Eu vou resumir. Isso. Pessoal, sabe aquela história? Deixa a vida me levar? Não deixe. Ó, conselho aqui de amiga. Não deixe, tá? Por quê? Isso é muito comum. As pessoas estão num relacionamento, terminam aquele relacionamento, começam outro e não querem regularizar. E aí vai deixando, vai deixando, vai deixando. Uma pessoa, como você muito bem explicou, né? Uma pessoa casada, ela para casar de novo, ela precisa se divorciar. Sim. E para constituir união estável? Não. Uma pessoa ainda casada, se ela estiver separada de fato, ela pode constituir uma união estável. No exemplo, por exemplo, João, estando separado da Ana, ele poderia constituir essa união estável, né? Sim. Porque eles estavam separados. João falece. Como que fica isso? O Estado não sabe. Pro Estado, não né? sabe. De direito, acha que João continua casado com Ana, porque lá no registro ele tá casado com Ana. E aí? Exatamente. INSS, herança, como é que fica? Não, isso que você falou bate assim diariamente a porta do escritório dos nossos, as pessoas né? não têm ideia. Porque as pessoas não têm ideia. E o que acontece? Essa companheira que já está há 10 anos com ele ali às vezes, ele era o provedor da família, ele falece, ela fica totalmente desprovida. Quando ela chega para se habilitar para uma previdência, ali para uma pensão, o que acontece? Às vezes a esposa já se habilitou. Já se habilitou. Porque a esposa tem a certidão de casamento, a esposa tem um título que dá a ela a qualidade de esposa e ela não tem. Então, isso é um problema muito sério e às vezes acaba ocasionando uma injustiça, porque ela que era dependente, ela não tem. Então, neste caso aí, ela vai precisar ingressar com reconhecimento de união estável pós-mortem. Existe a possibilidade de ingressar com a união estável, pode se fazer através de uma escritura em cartório em vida. Após a morte, existe a possibilidade até de fazer esse reconhecimento em cartório, desde que todos os herdeiros concordem. Então, por exemplo, sejam maiores, se todos os filhos maiores concordar em reconhecer ela como companheiro, esse reconhecimento mas na prática pode. isso é Mas muito difícil acontecer. Difícil. Na hora do vamos ver, na hora nesta do vamos situação ver, específica é complicado. É muito difícil. complicado. Então, o que ela vai ter que fazer? Ela, para reconhecer essa união estável, ela vai ingressar com uma ação de reconhecimento de união estável pós-mortem. Ela vai precisar de quê? Provas. E qual é a grande questão nessa ação que eu vejo que às vezes as pessoas não tomam esse cuidado? Ela às vezes leva uma documentação para comprovar que era companheira ali na data do falecimento. Então ela leva documentos daquela época. Mas espera aí, se ela quer comprovar uma união de 10 anos, ela tem que comprovar. Pega a prova documental do primeiro, do segundo, do terceiro, Sim. do quarto, do quinto, do sexto, sétimo, até o 10º ano. Por quê? Porque ele pode ter comprado, ter adquirido um imóvel no segundo, no terceiro. Patrimoniais. Questões patrimoniais. Então, ela tem que ingressar com o reconhecimento da união estável. Sim. O inventário já está tramitando. O que deve ser feito? Pedir uma reserva de quinhão para garantir. Avisar o juiz desse inventário. Olha, eu tô aqui resolvendo essa questão porque eu tenho direito também. Eu tenho direito também. Então, até que seja resolvido, reserva aí, a gente fala reserva de quinhão, que é o nome que a gente utiliza, reserva, porque esse reconhecimento vai tramitar na vara de família. E às vezes demora um pouquinho. Às vezes demora, porque ela vai precisar de prova documental, prova testemunhal, que não é fácil às vezes, né? Então ela precisa também de prova testemunhal. O fato de ter um filho é uma prova, mas não é esse fato por si só. As pessoas acham que filho, hoje em dia não é, gente. Não é. Pode ter o filho, claro, esse filho vai ser também uma prova, mas não é o filho por si só que vai dar a ela, né, conceder a ela a garantia de que essa união estável vai ser reconhecida por 10 anos. Sim. Cabe a ela comprovar essa união durante todo esse período. E uma vez reconhecida, sim, aí ela vai ter direito. Agora, a situação dela, o que deve ficar bem claro, que a situação dela,
em nada atinge a situação do filho. Uma vez filho, não sim. tem nenhuma diferença entre o filho que nasceu ali na união estável, no namoro, Não. e o outro filho do casamento. O filho tem os direitos iguais, independente do reconhecimento ou não da união estável da mãe. Sim, sim. Né? Assim, essas questões são tão importantes, né? Muito. Porque na prática você vê e as pessoas chegam e falam, mas doutora, eu era casada com ele. Eu falo, mas que dê? Não, é porque ele não se separou, mas ele ia separar. Mas ele ia e não ia ir. E aí também não fez a partilha dos bens do primeiro. Enfim, aí você fica numa situação... Aquela confusão patrimonial, né? Confusão patrimonial. Confusão. E a gente tá falando aqui, gente, da mulher, mas também o contrário. O homem também tem que se resguardar. O homem também tem Porque que pode ser que a mulher faleça e ele também tem direito. O direito é dos Exatamente. dois, né? A gente fala assim, mas o direito é dos dois. Dos dois. É que a gente sempre mata o homem, né? Mas, nos exemplos. Mas o exemplo. direito é dos dois. Dos dois. E ele, por Sim. exemplo, ele também teria que se resguardar, a mulher também. Claro. Isso, gente, eu digo assim que hoje não há mais espaço para isso, né? Eu acho que estar num relacionamento, faça a sua escritura. Tanta informação, e é muito simples, sabe? E a cartório, para você fazer a dissolução de uma união estável, precisa de um advogado. Mas para constituir, nem é necessária a presença do advogado. Se eles quiserem, é bom que tenha uma consulta, né, jurídica referente à questão patrimonial de bens, porque ele fazendo ali uma escritura de união estável, eles podem adotar o regime de uma separação de bens, né? Sim. Se assim for o interesse deles. Tatiana, hoje é tão fácil e simples. Eu tô fazendo um casamento de um casal que está em Portugal por videoconferência, por escritura pública e videoconferência aqui no Brasil. Aqui no Brasil. Você vê, a pessoa, eles nem vão estar aqui, eu não vou casar por procuração, porque eu não gosto. Eu acho que tem que ser a própria pessoa. E ela falou, ai, que bom, doutora, porque eu queria falar o sim, ele falar o sim. Eu falei, é isso mesmo, vamos fazer por vídeo, tá tudo certo. Sim. Então você vê, hoje em dia tem tantas formas. Exatamente. Por que a pessoa não vai lá e faz? Exatamente. Né? Tão simples, você não precisa nem ir mais ao cartório. Exato. Né? Eu acho que... Ou se você quiser também, o cartório pode ir até a sua casa, né? Ou você por pode vídeo, né? Paz, Como você ou por muito vídeo. Bem. Exatamente. Mesmo que você não esteja no Brasil, eu tô no Japão, mas eu quero muito ser casada no Brasil, tá com outro brasileiro, ou tá com um estrangeiro, não interessa, quer ser casada no Brasil, quer celebrar aqui, tá bem. Porque você pode, claro, celebrar no outro país e homologar aqui. E averbar esse casamento aqui. Sim. Mas às vezes a pessoa não quer se casar lá. Ela falou, não, eu quero me casar no Brasil. Eu sou brasileira, ele é brasileiro, eu quero me casar no Brasil. Tá bom, vamos fazer aqui. Então, assim, tanta forma que tem de fazer, de ajudar. E me conta aqui, porque assim, se a gente for parar pra pensar os casos que a gente pega, né? Enfim, mas me corre pedreiras. Mas me conta aqui algum caso que tem, porque todos comovem muita gente. Você sabe que essa semana eu tive uma cliente lá no escritório que, olha, eu até chorei com ela. Porque foi um inventário que eu fiz e o marido dela que faleceu, ele gostava muito de pintar, tinha muitas obras obras literárias e artísticas, inclusive deixou para ela em testamento, e ela quis me presentear, finalizou já o inventário, e ela falou, doutora, eu quero muito lhe presentear com duas pinturas de aquarela, e eu amo aquarela, que eu já tinha comentado com ela, eu falei, eu adoro aquarela, ela falou, eu quero lhe dar 2 aquarelas que ele pintou, que eu acho que ele ficaria muito feliz de estar com a senhora. Ai, olha, linda, eu fiquei tão feliz. Porque, sabe, Tati, é o reconhecimento. É a pessoa se sentir, sabe, abraçada naquele momento, acolhida. Naquele momento de tanta dificuldade. De tanta dificuldade, ela falou isso. E nessa mesma semana também eu tive o telefonema de uma cliente que eu não vi pessoalmente. Veio pelo Instagram, essa outra cliente também, você vê, isso é bacana, né? Como é que confiam, que coisa boa, né? Muito. Hoje em dia, a comunicação é isso. A pessoa, claro, procura ver que tá tudo certo, tem uma OAB, tudo ok, mas te contrata, confia, e que bom isso, né? E depois fica feliz. E ela mandou uma mensagem, ela falou, doutor, e foi uma averbação de um divórcio que ela fez nos Estados Unidos, ela falou, doutora, nem acredito. E eu mandei pra ela o documento, né, depois que finalizou. Ela falou, nem acredito que eu tô livre. Olha, eu posso fazer tudo o que eu quiser, eu posso ganhar na loteria, eu posso me casar de novo. Eu falei, pode, querida, pode fazer tudo, você tá livre. Ela estava sofrendo, né? Aí ela falou assim, eu vou te contar, eu estou grávida. Ela já estava já tá vivendo com outra pessoa, ela falou, eu já tô até grávida. Eu falei, ai, que coisa, que bênção. Então pronto, você tá 100% livre, já voltou pro seu nome de solteira, tá tudo certo. Então assim, que coisa boa, né? Que coisa boa. Agora me conta aqui, lá no teu escritório, algum caso assim que tenha sido de milhões dele, que vem na cabeça aqui agora assim, rapidinho. Nossa.
mas eu vou falar o que foi agora. Sim. Né? E me emocionou muito, porque eu fui procurada por um cliente. Na verdade, esse processo estava tramitando, não é aqui na capital, e estava em sede de recurso, um processo que já tramitava há 8 anos. E aí ele me contratou, estava num recurso de apelação aqui no tribunal, e ele me contratou para atuar no recurso. Sim. E realmente o que acontecia? Quando eu peguei o processo, eu falei assim, gente, eu não estou acreditando. 8 anos parado, praticamente. Não, 8 anos a tramitação, e você não vai imaginar o que era a questão. É se a criança poderia ou não sair do país na companhia da mãe para morar fora. Isso é complicado. Isso é muito difícil. Isso é muito delicado. Porque a gente sabe que ambos querem conviver de forma equilibrada ali, querem participar da criação do filho. E aí eu chamei esse cliente, conversei com ele. Essa situação é muito comum hoje em dia, é muito delicado. Muito delicado. Eu tenho várias situações que realmente as pessoas estão indo. É normal. O mundo globalizou, são mais de 5 milhões de brasileiros morando fora do Brasil legalmente. 5 milhões, exato, é muita gente. É muito. Isso que você falou até da rede social foi muito engraçado, porque eu ainda tenho, a minha clientela ainda é muito assim, boca a boca. Sim. E o meu primeiro cliente que veio da rede social... Foi esse? Não foi esse. O primeiro cliente que eu recebi da rede social fez contato, marcou uma consulta, o nome era Carolina. Quando interfonou Tiago. Aí a secretária falou, doutora, Tiago. Eu falei assim, não, mas eu tô aguardando Carolina. Aí ele anunciou, falou, mas ele é irmão. Aí eu falei, então podem subir. Quando ele subiu, eu falei, prazer, cadê a Carolina? Ele falou, não, doutora, a minha irmã acompanha muito a senhora, ela adora a senhora, mas minha irmã reside em Portugal. Olha. Então eu falei assim, gente, o poder da rede social. É muito bom. Eu falei, se foi o meu primeiro cliente, ela realmente reside em Portugal. Você falou, agora me lembrou. Mas enfim, esse caso foi um caso que me sensibilizou. Eu falei, olha, eu vou conversar, porque eu acho que a gente também tem que entender. Porque o filho é um só, né? E não dá pra ter aí um olhar egoísta nesse momento. O que a gente tem que pensar é o melhor para aquela criança. Pra criança. Pra criança. Pra criança, O olhar é esse. E aí eu conversando com aquele cliente, eu não tive dúvida que o melhor pra criança seria ficar com ele. Com ele? Com ele. No Brasil ou fora? No Brasil. No Brasil. No Brasil. E todo o movimento estava indo pra criança... Embora. E um processo de 8 anos. E essa criança tinha quantos anos? Na época, agora já tá maior. Devia ser um bebê. 8 anos. Eu falei assim, meu Deus, mas um processo de 8 anos. Até eu ainda pensei, mas a situação lá que estava pedindo para se mudar ainda é a mesma. O desejo é o mesmo. Mas conversando, eu tive a certeza ali, com toda sinceridade, lendo todo o estudo, tudo do processo, a família, o vínculo que ele tinha. Não, e esse pai lutou tanto, né? 8 pra anos. chegar no tribunal, 8 anos, uma apelação. Porque eu vou te falar, gente, o processo, pra chegar no tribunal, é depois de muito desenrolar. Exatamente. E muito dinheiro, né? E ainda tem isso. Pois é, e aí eu ainda falei que assim... não é de graça. E quando eu olhei todos os estudos, né? Porque aí tem um processo desse, tem um estudo social, tem estudo psicológico. Tudo levava no sentido de que a criança deveria ficar. Então eu falei, olha, eu vou junto com você nessa causa, mas eu não iria se eu analisasse que realmente, porque aqui não é pensamento egoísta. Se realmente fosse o melhor para a criança, que é o meu olhar, se fosse o melhor para a criança, ela realmente ter que ir, você teria que aceitar. Mas tendo em vista, né, ali todo, porque a gente precisa de uma análise, de uma psicóloga, de uma assistente social, que não é a minha área. Não é a minha área. Mas tudo levava no sentido de que a criança deveria ficar. E assim saiu o resultado e a criança fica com ele. Então, realmente, para mim, assim, foi muito emocionante. Imagina ele. Porque, nossa, ele não parava de chorar e realmente, assim, foi o que eu falei. Pode até ser que, de repente, a mãe também mude de ideia e fique, porque eu repito, tem várias situações em que realmente a criança precisa ir, mas desde que seja o melhor para ela. Quando você percebe que realmente tem toda uma estrutura aqui, o que não vai ter do outro lado, e que, acima de tudo, essa criança deseja muito ficar... Ele desejava, né? Ele desejava. Então, diferente. A vontade dessa criança, acima de tudo, prevaleceu. E olha só, a vida é dinâmica, é o que eu falo. Você vê, esse processo tem 8 anos. Essa criança daqui a pouco vai ser um adulto, vai ter 18. Pode até falar, eu quero ir. Ou então assim, mãe, tá bem, você vai, eu vou te
te visitar 2 vezes, 3 vezes por ano. Gente, é isso. É isso. É ter também ali um jogo de cintura para poder organizar. Porque às vezes nem tudo é do jeito que a gente quer, foi o que a gente falou aqui no início, né? Não dá pra ser todo mundo ganhando. Não existe. Ninguém ganha, ninguém perde. E filho não é troféu. Não, de jeito nenhum. Então, assim, você tem que tentar ali organizar da forma que vai ficar mais fácil de conduzir, né? Mais digamos fácil. assim. Mas ainda dá tempo para mais um caso? Dá, pode contar então, rapidinho. Esse foi um caso... Que de família é infinito. A gente vai ter que ficar 2 horas conversando. Eu te falo que eu me emociono diariamente. Eu tive uma situação também que me emocionou muito. Uma cliente me ligou, ela participava de um projeto chamado Apadrinhamento. Então, ela pegava a criança para passar final de semana com ela. De tanto em tanto tempo, né? Ela pegava essa criança para passar final de semana. Já estava, falar nesse projeto. É bem bacana. E aí, o que aconteceu? Em determinado momento, ela recebeu uma ligação e esse menino, ele foi entregue a uma família. Legal. Então, ela perdeu, porque naquele momento ela não estava pronta para uma adoção. Ok. Então, essa criança foi para a família, ele, na verdade, já estava com 13 anos, foi para a família. O que aconteceu? Passou um tempo, ela descobriu que ele voltou. E aí, ele voltou para a instituição, estava lá, né, no abrigo, lá no determinado local, e ela quis voltar a ter contato com ela. Um belo dia, ela chega lá na instituição, ela descobre que ele tinha fugido. Meu Deus. E o menino fugiu, tinham procurado muito esse menino, procuraram, ninguém achava o menino. E o menino estava morando na rua. Ela ficou desesperada. E ela e o marido saíram aí pelas ruas aqui do Rio, foi uma luta, acharam o menino. Acharam o menino, que bênção. Levaram o menino para casa, né? Deus ajuda. Deus ajuda. E aí ela me liga e fala, doutora, eu posso ir ao seu escritório? Ela chega com o menino e fala, doutora, me ajuda. Ele é meu filho, eu preciso adotá-lo. Que lindo. E foi muito difícil, assim, porque eu falei, nossa, eu me emociono até de novo. Porque eu olhava aquela criança, ela falou assim, ele é meu filho, me ajuda, ele é meu filho. E naquele momento eu falei assim, ele é o filho. O menino e era pra ser mesmo, porque pra encontrar, gente, uma criança no Rio de Janeiro. E foi muito difícil. Foi a gente a família não mora inteira, numa cidade, Rio de Janeiro. A família inteira buscando aquele menino. Olha que bacana. O menino já com 13 anos. E foi uma luta, porque e que maravilhoso pra ele, né? E que maravilhoso pra ele. Os anjos ajudaram dele, de todo mundo, exatamente, né? Porque... E nós conseguimos, efetivamos essa adoção. Então, que lindo, você conseguiu a adoção. Foi muito lindo, conseguimos. Que foi lindo. Muito, é isso que eu digo, são histórias que aquecem o coração, né? É muito bom trabalhar. Não tem, eu digo, direito de família é isso. Você tem que ter o seu coração, você tem que ter um olhar, acima de tudo, empatia, um olhar muito humano, né? Porque são vidas. E nem sempre, né, é o que está na lei. Às vezes a gente tem que encarar, né? Em determinadas situações, eu digo o seguinte, cabe a nós, advogados, somos nós que mudamos. Que mudamos, né? A legislação. A legislação. Porque é tudo muito dinâmico. As vidas são dinâmicas, né? Então a gente vai lá, dá murro em ponta de faca. Neste caso, conseguimos efetivar essa adoção. E foi muito lindo. Olha, eu tô tão feliz com essa entrevista, gente. Eu queria trazê-la aqui. Porque essa mulher é muito especial. Ela sabe tudo de família, mas o principal, tem esse coração, é humana, isso é muito importante. E tô tão feliz com essa entrevista. Imagina. Foi um prazer. Podia ficar aqui a tarde toda conversando. Com certeza, passou muito rápido. Passou muito rápido. Tem muita história, muita coisa boa pra gente comentar e falar. E é isso, eu queria agradecer muito. Você quer deixar algum recadinho? Suas redes sociais, para quem quiser te seguir. Pessoal, eu agradeço, Alice, o convite. Agradeço a todos vocês, né, que estiveram aqui conosco. É um prazer falar direito das famílias, né? É muito importante. Busquem conhecimento, né? Porque, acima de tudo, uma forma de prevenir litígio. Então, eu sou Tatiana Carvalho, minha rede social, Tatiana Carvalho, _advogada. Qualquer dúvida, fico inteiramente à disposição. Muito obrigada. Tá convidado pro episódio 2, Direito de Família, pra gente com certeza trazer mais histórias aqui. Será um prazer. Obrigada. Olha, obrigada. Beijo.